Estátua da Liberdade partiu. A viagem está muito tranquila. Vamos chegar logo. E não era essa a Estátua da Liberdade. É outra. Vamos tentar de novo. Estátua da Liberdade partiu. Parece que agora estamos indo na direção certa. Chegamos. Agora sim, vamos começar. Bom dia, Cris. Bom dia, Taquinho. Bom dia, Tomás. Oi, pessoal. Bom dia. Bom dia, Alberto. Tudo bem? Tudo bem? Mais uma semana com pandemia no Brasil, com o Brasil piorando, né, no previsto, né, ritmo de progressão geométrica, e muitos fatos políticos, muitos acontecimentos políticos durante a semana. E decisões polêmicas no Supremo Tribunal Federal, né? Cris, começa aí. Eu estou falando da decisão do Alexandre de Moraes, do ministro, que suspendeu a nomeação do diretor-geral da Polícia Federal, Alexandre Ramagem, pelo Jair Bolsonaro, alegando que essa nomeação fere vários princípios, né, como a impessoalidade e tudo mais, pelo fato do diretor-geral ser amigo dos filhos do presidente e em função das denúncias apresentadas pelo ex-ministro Sérgio Moro na sua delação premiada ao deixar o cargo. Eu, particularmente, não vejo essa decisão com bons olhos, porque, enfim, eu acho que a gente tem que levar a institucionalidade em consideração. Me parece uma interferência excessiva do Supremo Tribunal Federal nas atribuições do Executivo, do presidente. Da mesma forma como lá atrás eu achei errado o Gilmar Mendes impedir a posse do Lula, quando ele foi indicado pela Dilma, ministro da Casa Civil, eu acho que porque foi uma interferência excessiva, da mesma forma eu vejo agora como uma interferência, uma decisão monocrática, um ministro do Supremo tomar essa decisão sozinho. Ainda que fosse uma decisão da Corte, do plenário do Supremo, acho isso altamente questionável, porque vejo como uma interferência do Supremo em atribuições que são do Executivo. Eu acho que, evidentemente, que essa politização do Supremo não é uma coisa de agora, ela vem já de muitos anos se exacerbando. Eu diria que mais ou menos a gente pode situar ali, mais ou menos de 2005, 2006 para cá, com o episódio lá do Mensalão. Na época eu trabalhava em Brasília, eu conseguia perceber claramente uma incapacidade do parlamento de resolver uma série de conflitos e que acabaram sendo judicializados. Claro que o fenômeno é mais complexo, mas esse é um dos aspectos, e levou a essa extrema politização do Supremo Tribunal Federal. A situação hoje do STF que a gente vê aqui no Brasil é ministro da mais alta corte do judiciário brasileiro, dando entrevista toda hora, participando de live, comentam sobre tudo, né? O Gilmar Mendes, eu diria que é um expoente nessa distorção do papel do Supremo Tribunal Federal no Brasil. Vejo isso com extrema preocupação. Enfim, gostaria de ouvir vocês também sobre isso. Cris, fala aí, Tomás, fala aí. Se eu posso fazer alguns comentários, eu concordo em geral com o que a Cris falou. Eu acho que, de fato, há uma hipertrofia do judiciário no Brasil que não é de hoje, não é? E isso realmente é um problema. E acho que é importante deixar claro, eu acho que eu estou falando pela Cris aqui quando eu digo que, independentemente, quando a gente fala que existe um avanço do judiciário sobre atribuições do Executivo e do Legislativo, a gente não está entrando no mérito da questão. Então, assim, o Ramagem e as decisões do Bolsonaro e o próprio Bolsonaro, enfim, a gente pode achar que eles são pilantras, milicianos, que aquilo ali é tudo errado, que aquilo ali é uma safadeza gigante. Assim como a gente pode achar que a nomeação da Dilma lá atrás do Lula também era errada pelas mais diversas razões. Isso não entra no mérito quando a gente está discutindo o avanço do judiciário em cima de atribuições que são do Executivo e dos outros poderes, não é? No Brasil, talvez por conta de uma incapacidade dos atores políticos e também de nomeações que foram feitas ao longo do tempo para o judiciário, ele ganhou esse tamanho que, de fato, eu acho que coloca em perigo o funcionamento, digamos, harmônico dos diversos poderes. Então, nesse sentido, eu concordo totalmente com a Cris, apesar de, pessoalmente,
achar que o governo Bolsonaro é uma coisa terrível, apesar de pessoalmente achar que a nomeação do Ramagem não é nem tanto pela questão de ser amigo e nem tanto pela questão do que o Sérgio Moro falou, mas pelo que o próprio Bolsonaro admitiu. O Bolsonaro disse: quero nomear o Ramagem para que ele me dê informações, quero nomear o Ramagem para, enfim, interferir para o meu próprio proveito, para o proveito da minha família. Apesar de achar que tudo isso é verdade, a gente precisa, enfim, olhar com um pouco de receio. Não é porque a decisão judicial ela nos agrada que necessariamente ela respeita ali um funcionamento harmônico, positivo das instituições. Eu lembro que há muitos anos atrás, eu era bem mais jovem, eu fiquei muito feliz quando o STF decidiu a revelia do Legislativo, a revelia do Congresso, que a união estável entre pessoas do mesmo sexo era legal, constitucional e devia ser respeitada. Ali ele peitou uma inação do Legislativo e eu achei na época muito positivo. Com o tempo eu fui estudando, fui vendo, e apesar de novo, concordar com o conteúdo, eu sou favorável, obviamente, ao casamento gay, a todas essas coisas, você pensar que uma questão tão importante, tão relevante para a sociedade, foi decidida por 11 pessoas que não foram eleitas, existe uma legitimidade do judiciário que não vem do voto, é normal. Existe um autor até que eu gosto muito, que é o Pierre Rosanvallon, que diz que na democracia existem diversas legitimidades. A legitimidade do voto, a legitimidade de uma instituição que deveria ser imparcial, no caso das instâncias de controle, do judiciário. Mas é problemático que uma decisão tão importante, que exigiria um consenso, uma hegemonia da sociedade, venha de um organismo que, em certa medida, enfim, carece de uma ligação mais próxima, mais direta com o eleitor. Então, é isso. O comportamento do judiciário não diz respeito ao conteúdo das decisões, que a gente pode até concordar, mas pela forma mesmo como as diversas instâncias do poder se relacionam. E olha, antes do Alberto falar, eu quero firmar aquela posição que eu sempre tenho, que a democracia no Brasil funciona muito bem, muito mal. Quer dizer, ela está sempre em conflito e ela não resolve os problemas que a população exige e necessita. Então, eu sempre questiono o Alberto, falo assim, mas que democracia é essa que com tanto conflito, com tanto problema? Não, olha, e vale a pena a gente chamar a atenção que esse pedido aí acerca do Ramagem foi feito por um partido político. Então, são os próprios políticos vão ao judiciário e dizem: judiciário, por favor, entre na política. Na verdade, os políticos estão legitimando isto. O judiciário fez isso estimulado pelos políticos. Já aconteceu com Lula, aconteceu com Cristiane Brasil, vamos lembrar. Não aconteceu com Moreira Franco, também os políticos foram sempre pedindo Lula, Cristiane Brasil, Moreira Franco e agora. Né? E aí, né, o voto, isso é uma tutela da sociedade. A sociedade vai sendo tutelada por figuras não eleitas. E isso vem acontecendo nos municípios, por exemplo. Os municípios, não precisa nem chegar no judiciário, os procuradores abrem um inquérito, um processo lá, para baixar preço de passagem de ônibus. Aí o prefeito vai lá e abaixa. Quer dizer, é uma vergonha isso. Né? É uma situação... Agora, vai ter que ser acomodado com o passar do tempo. A política, com o passar do tempo, né, vai voltar a assumir o protagonismo, em que pese os pessimistas de plantão aí, que eu sempre fico de olho no encalço dos pessimistas. Eu acho que tem ministro ali no Supremo que quer fazer política, então quer fazer política, vai para o parlamento. Né? O plenário do Supremo não é o lugar adequado para fazer política. Eu acho que isso tem a ver também um pouco, acho que é uma discussão que tem que ser colocada um dia na sociedade brasileira, não agora, evidentemente, nesse momento de extrema polarização ainda, que eu acho que é a forma também de nomeação dos ministros do Supremo. Eu acho que eu me lembro quando o Joaquim Barbosa tomou posse, no discurso de posse dele, ele falou muito sobre isso e ele alinhava alguns critérios para a nomeação. Claro que a nomeação, eu acho que ela tem que continuar sendo feita pelo presidente, evidentemente, né? Essa é uma atribuição legítima do presidente, mas a partir de alguns critérios, talvez, que pudessem ser estabelecidos. Obviamente, essa discussão caiu no vazio, né? Ele falou para o vento naquele momento, porque é óbvio que também não interessa para os políticos mudar essa forma de nomeação, eles têm um peso muito grande, né?
eles têm uma influência muito grande nesse processo, e a eles, obviamente, não interessa mudar. Agora, essa coisa de ministro indicado ao Supremo, fazer aquele beijamão no Congresso, ter que apresentar padrinhos políticos, convenhamos, essa não é a melhor forma de escolher um ministro para o Supremo Tribunal Federal. O Supremo já teve, eu não sei a data, eu não lembro, mas o que eu vou falar é fato, né? Ele já teve um médico já que já foi ministro do Supremo. Bem, para ser ministro do Supremo só precisa ter notório saber jurídico e reputação ilibada. Enfim, esse médico parece que tinha. Eu queria fazer um brevíssimo comentário em relação a isso, e talvez depois para falar um pouco da medicina, enfim, da questão da pandemia, que é, se por um lado as pessoas dizem que existe uma judicialização da política, o outro lado da moeda é a politização do judiciário. As duas coisas vão juntas, necessariamente. Quando o judiciário perde, claro, não existe neutralidade, não existe imparcialidade. É por isso que os ministros são nomeados pelo presidente, são aprovados pelo Senado. Então, claro que tem uma visão de cada ministro. Mas quando, enfim, cada vez mais a política exige que o judiciário assuma o seu papel de decididor em última instância, o judiciário acaba se mesclando cada vez mais com a própria política. Isso não é bom. Agora, para falar sobre essa questão e talvez remeter a uma questão que tem também me deixado muito preocupado, que é a pandemia no Brasil, eu vi que agora na quinta-feira, acho que foi um juiz provocado pelo Ministério Público, decidiu pelo lockdown no estado do Maranhão. E o que me falaram é que o Flávio Dino já estava cogitando começar o lockdown na segunda-feira, mas uma vez mais coube ao judiciário intervir nessa decisão e já iniciar o lockdown. Então, eu queria também que a gente pudesse falar um pouco também sobre o papel judiciário na pandemia e sobre a pandemia em si, se vocês quiserem, claro. Eu sei de um caso no Amapá que uma juíza mandou abrir todas as medidas de quarentena, ela mandou suspender, né, que a prefeitura, que o governo fez, porque ela é mulher de um empresário, etc., e que ela quer essa visão que liberar a economia, né, e que a quarentena ia causar mais danos para a população do que simplesmente o controle da pandemia. Então, o judiciário vai entrando em todos os lugares. Parece que aconteceu isso também em Santa Catarina, né? Enquanto isso, a pandemia está correndo solta, né? Essa semana foram dados assim, impressionantes. A gente ficou em segundo lugar em número de mortes e em segundo lugar em número de casos em vários momentos da semana. A gente só está atrás dos Estados Unidos. Essa semana, o Brasil passou a China em número de mortes, passou a China em número de casos, e agora, até o início da semana que vem, a gente vai passar a Alemanha e vai passar o Irã em número de mortes, e caminhando rapidamente para o segundo lugar, né? Existem estudos mostrando que, se a gente considerar a subnotificação, o Brasil já tem mais de 1 milhão de casos. Isso, quer dizer, já coloca o Brasil em segundo lugar nesse triste ranking internacional, né? Mas, mesmo com os dados limitados, com esses dados oficiais do Ministério da Saúde, o ritmo da pandemia que ele tomou essa semana é muito preocupante, porque, naturalmente, é o seguinte, no mundo inteiro, quando o volume absoluto, né, dos casos ele cresce, a percentagem começa a diminuir. E no Brasil, nessa semana, a percentagem subiu um pouquinho em relação à semana anterior. Isso mostra que o surto está completamente descontrolado e que a gente está indo para uma situação muito difícil. Aqui no Rio, tem dezenas de pessoas na fila da UTI, né, esperando uma vaga para poder tratamento intensivo. A situação da saúde e dos cemitérios de Manaus, acho que está todo mundo acompanhando. Então, a gente está numa situação que a gente vai ter um colapso da saúde, um colapso dos cemitérios, né, e um agravamento assim, geral da situação do país. Acho que já está claro que o Brasil fracassou no combate à pandemia. Nós só não estamos vendo aqui no Brasil uma situação como a gente viu em Guayaquil, de corpos na rua, porque justamente por causa daquelas imagens de Guayaquil que circularam,
os governadores começaram a se preparar também, eles prepararam também o sistema funerário, né? Então, a gente não tem corpos na rua, mas a gente tem fila de carros funerários nos cemitérios, a gente tem enterros sendo feitos à noite, e tem aquela imagem dramática daquela quantidade imensa de covas abertas nos cemitérios, nas cidades onde o colapso já chegou. Caminhão frigorífico, né? Teve caminhão frigorífico. Os caminhões frigoríficos. O Cris. Isso não é só mais um dado que mostra a situação de fracasso total que nós estamos vivendo, de colapso. O colapso já chegou. Quando você tem uma cidade como o Rio de Janeiro, onde tem 1.000 pessoas na fila para uma vaga, o colapso já está instalado. Agora, o ministro da Saúde, né, numa reunião com governadores, ele deixou claro que ele não sabia onde comprar equipamentos, insumos, etc., para equipar os hospitais, porque também não adianta você sair fazendo um monte de hospital de campanha, dizendo que está criando não sei quantos leitos, se você não tem os equipamentos, os insumos e profissionais de saúde. E aí os governadores é que falaram para ele, né, segundo relatos que saíram na imprensa, os governadores é que falaram para ele onde comprar. Quer dizer, nós estamos diante de uma situação absolutamente caótica, uma equipe, um comando completamente despreparado, e acho que o pior ainda está por vir. Não, a coisa de Guayaquil, minha esposa trabalha numa organização não governamental que tem uma atuação no Maranhão, e uma funcionária no Maranhão dessa organização teve um parente que morreu de Covid, e o corpo dele foi levado para o cemitério pela polícia, e quem teve que cavar a cova foram os próprios parentes. Então, essa é a situação aí, em vários casos aí no Brasil. Teve um caso que aconteceu na TV, desculpa, teve um caso, não sei se foi esse que você está relatando. Esse foi em São Luís, mas eu acho que teve em Manaus também. Teve em Manaus. Os próprios parentes fizeram o enterro. Sem as condições sanitárias, né? Sem as condições sanitárias para fazer isso. Isso vai propagar a doença, né? Agora, todos nós... Saiu um estudo da Imperial College de Londres mostrando que o Brasil tem a maior taxa de contágio do mundo. O que acontece, né? Ô Tomás, não sei se você, em economia, chegou a estudar a teoria dos jogos. Eu, em ciência política, estudei um pouco, né? Teoria dos jogos mostra a dificuldade da ação coletiva. Outro dia, na semana passada, mostrou as praias cheias, tanto no Rio quanto na Califórnia, né? O ser humano é assim, né? Olha, se a praia está vazia, eu olho para a praia, eu digo, beleza, ninguém está indo à praia, eu vou ter ela só para mim, aí eu vou lá. Isso é normal, tá? E isso acontece em todo lugar do mundo. Mas por isso, exatamente por isso, existem organizações, existe o governo para coordenar a ação coletiva. Então, em face do problema da ação coletiva, o governo vai lá e coordena a ação coletiva. E aí nós estamos tendo no Brasil... é mais do que ruído, né? Ruído é até uma sutileza, né? Essas orientações completamente, né, contrárias, né, do governo federal por um lado, governadores e municípios por outro. E governadores e prefeitos, né, eles não foram duros o suficiente para lidar com esse problema da ação coletiva de uma população que tem uma escolaridade mais baixa, que tem crenças, né, aquela velha crença, não, chegou um vírus aí, mas que vai morrer quem tiver que morrer, quem não tiver que morrer, né? Então são crenças no fatalismo, né? Então todos nós temos WhatsApps e grupos e pessoas mandam. Ontem eu vi, por exemplo, o segundo maior município do Rio, São Gonçalo, recebi uma imagem, um bairro populoso de São Gonçalo, conhecido Alcântara, multidões juntas na rua, né? Na Caixa Econômica Federal. Olha, se tiver uma pessoa infectada ali, esquece, aquilo vira um caos. Só que quem tem que impor a ordem, né, é o governo, não tem saída, né? Os governos, prefeitos, governadores e Brasília, o Ministério da Saúde, o presidente da República, né? Então o Brasil, de fato, o Taquinho, até eu queria fazer uma observação, essa coisa da subnotificação, um parênteses, seria interessante ver as estimativas de subnotificação em todos os países e depois ter um gráfico só atualizando isso. Olha, vamos supor que a subnotificação em Espanha, França, Brasil, Alemanha, Estados Unidos fosse essa. Quanto seria, né? Cada país com a sua estimativa de subnotificação. Mas eu acho que o Brasil tem chance mesmo de ser
o líder mundial, né, em pessoas infectadas e, eventualmente, até em mortes. Ele pode ser, sim, dado as características da população e a dificuldade que nós temos, nossos governos, de impor uma ação coletiva, que é difícil mesmo. Desculpa te interromper. Não, vai lá, não, é isso. Você veio falando nas últimas semanas como a França veio apertando esse problema da ação coletiva. É isso, não tem jeito. Eu estudei teoria dos jogos, sim, quando eu estudei economia na USP com a professora Marilda Sotomayor, que quase foi prêmio Nobel de economia. As pessoas não conhecem muito o trabalho dela, mas, enfim, todo mundo com quem ela trabalhou recebeu o prêmio Nobel. Ela, a única mulher da equipe, não recebeu. Enfim, aí tem questões que a gente pode discutir em outro dia. E a grande questão, de fato, da teoria dos jogos é a coordenação das ações, e por isso, muitas vezes, a conclusão é que o governo precisa agir. Eu estou preocupado com o Brasil. Eu estou a 9.500 quilômetros da minha terra natal, que é São Paulo. E como eu convivo e falo com pessoas que, de uma forma ou de outra, têm condições de se manter isoladas e do começo, mesmo antes do governo tomar qualquer medida, já estavam ali em confinamento, eu tinha uma impressão, vendo de longe, que isso era mais generalizado. As pessoas não estão. Então eu fiquei muito preocupado com isso, e ainda mais para, como se fala, corroborar o que o Taquinho falou, sobre as estimativas que teria mais de 1 milhão já de infectados no Brasil. Eu vi um estudo da Federal de Pelotas que mostrou que, aparentemente, de acordo com, enfim, estudos que eles fizeram, estatísticos de amostragem aleatória na população, o índice de infectados no Rio Grande do Sul poderia ser 17 vezes maior do que o número oficial. Então nós estamos nos encaminhando para o colapso total. Eu estava falando com um querido amigo meu, Arthur, que é assessor do Senado. Ele me disse uma coisa verdadeira: o Brasil ganhou um bilhete de loteria premiado e jogou fora, porque a gente teve a informação, a gente teve um tempo para tomar as medidas necessárias. A gente viu o que acontecia na Espanha, na Itália. O vírus demorou para chegar no Brasil. Nós sabíamos quais deveriam ser, tecnicamente, as ações a ser tomadas. E eu estou percebendo agora que nos últimos 40 dias, muita gente ficou, enfim, meio em quarentena, meio isolada, mas isso não valeu praticamente para nada, porque a vida continua em grande medida normal no país. E agora, enfim, o custo vai ser muito maior, vai ter muito mais gente morrendo, a economia vai ficar ainda mais tempo fechada, o desemprego vai aumentar, e a culpa é de um governo que pegou um bilhete de loteria premiado, claro, numa situação de pandemia, mas que ele tinha tudo para fazer o trabalho certo e ignorou, jogou ele na lata do lixo. Deixa eu acrescentar um detalhe aí nessa história, aliás, um componente nessa história. Eu li uma reportagem primorosa sobre como se deve comandar, né, um país no momento de pandemia, uma reportagem da revista New Yorker, baseado em outras pandemias que aconteceram tempos atrás. Só para resumir, então, porque é uma reportagem extensa, que levanta uma série de aspectos, ela lembrava muito a situação dos Estados Unidos na época em 2009, quando teve a epidemia da SARS, e analisando a atuação do Obama, de governadores, etc., e entrevistando muitos profissionais de saúde, muitos cientistas, infectologistas, etc., enfim. E o que fica claro na reportagem é o seguinte: quando acontece uma situação como essa, você tem que ter um comando único. E de preferência não, o comando deve ser de um cientista. E essa epidemia de 2009 nos Estados Unidos, a matéria mostra que o Obama falou pouquíssimas vezes, porque o porta-voz, digamos assim, das ações de combate à epidemia era um cientista. Então, o Obama falou muito pouco, às vezes em que ele falou sempre orientado pela ciência. Aqui nós temos exatamente o contrário. Nós temos um presidente que fala praticamente todos os dias sobre esse assunto e todos os dias ele dá um comando errado. Então, muito do que se está vendo nesse momento no Brasil se deve, essa dificuldade desse comportamento coletivo que vocês estão falando aí, tem muita influência da atitude do presidente, né? Está fazendo tudo errado, tá tudo ao contrário. Então, ele contribui fortemente para o fato de que a população não consegue cumprir a quarentena. E não é só isso. Claro que tem muita gente que sai ou por ignorância, né, sai sem necessidade de casa, porque não entendeu o comando e tudo mais. Agora, tem também gente que sai porque realmente precisa. A gente não pode esquecer a quantidade
de pessoas desempregadas, subempregadas, na informalidade, é aquele cara que vai vende lá, o ambulante que vende lá um produto qualquer, vende no almoço para poder comer no jantar ou até no dia seguinte. Então, a gente tem aqui uma situação muito mais complicada. Diga. Só para falar, corroborar o que você falou, tem um estudo que está circulando na internet, que fizeram nas cidades de São Paulo, município de São Paulo, aquela coisa do celular, que vê quem está de quarentena, e mostraram que quanto maior foi a votação do Bolsonaro, menor hoje é a quarentena. Pois é. Eu acho que o Brasil, também para reforçar o que a Cris falou, a gente precisa fazer um levantamento, mas provavelmente o Brasil é o único país do mundo que trocou um ministro da Saúde e um ministro da Justiça no meio de uma pandemia e ainda quase paralisou o ministro da Economia. Então, assim, essa falta de comando, né, essa desorganização geral do governo, ela vai influenciar em toda a população. O Alberto está perguntando o seguinte, essa questão da subnotificação, Alberto, existe um dado simples para a gente ver a diferença entre os países. O número de testes. Como o número de testes no Brasil é muito pequeno, a probabilidade de a gente ter a subnotificação aqui no Brasil é muito maior. Eu concordo, do que nos países que têm muito teste. Não, eu concordo. Eu só acho que seria interessante ter um estudo com cada estimativa doméstica, cada estimativa nacional das subnotificações e botar tudo junto. Isso seria muito bacana. O Imperial College acabou de fazer isso agora, recentemente. Alguma coisa parecida com isso. Eu não vi o estudo todo, mas é mais ou menos isso, que o Brasil ele tem a maior taxa de contágio e uma das maiores taxas de subnotificação. Né? Gente, eu tenho... Desculpa. Não, e só para terminar, assim, por exemplo, essa questão do comando, o exemplo que é citado no mundo todo é da Nova Zelândia, né? Que um governo que tomou medidas extremamente duras. A presidente a Jacinda, né, que é a primeira-ministra da Nova Zelândia, ela foi a única que falou com muita clareza que é o seguinte: nós não queremos achatar a curva, nós queremos eliminar a curva. Isso foi desde o início com muita determinação. E a Nova Zelândia está no fim da pandemia e está começando a abrir a economia e voltar a uma vida relativamente normal. Quer dizer, o governo teve uma firmeza, uma clareza, né, na direção dessa emergência sanitária que diminuiu os custos econômicos, inclusive, desse problema. Eu tenho uma indagação que talvez o Taquinho possa me esclarecer, porque de tudo que eu tenho lido, visto, enfim, as reportagens falando do número de leitos, a gente só ouve falar dos leitos na rede pública. Eu posso estar perdendo alguma coisa, mas eu não vi nenhuma reportagem ainda que me diga como é que está a situação nos leitos privados. Me parece que numa pandemia como essa, o governo poderia requisitar leitos privados, da rede privada. Me parece que a Espanha e a Itália fizeram isso, não sei a França, talvez o Tomás tenha alguma informação, mas eu queria entender isso. A gente não tem, ou pelo menos eu não vi, a estatística ou o quadro que mostre como é que está a ocupação de leitos privados. A gente só sabe na rede pública que praticamente entrou em colapso nas principais capitais. Vocês têm alguma informação sobre isso? O pessoal do CEDEPLAR, da demografia lá da UFMG, eles fizeram umas 3 ou 4 notas técnicas tratando do impacto da pandemia nos leitos, né, de UTI da rede pública e da rede privada. Mas, assim, nesse momento eu não lembro quais são os números com exatidão. Mas a Márcia Castro também, que é uma demógrafa amiga nossa, que é professora da Universidade de Harvard, ela tem muitos estudos aí também nessa área. Ela já chegou a dar várias entrevistas aí para a mídia brasileira, mas ela acompanha bastante essa questão. Chama Márcia Castro. Ela, inclusive, é do Rio de Janeiro. Uma coisa que... Me chama atenção como não se vê na mídia, de uma maneira geral, essa informação. Eu não vi em lugar nenhum, posso ter perdido alguma coisa, não sei vocês. Aqui na França, acho que como as medidas foram tomadas de forma séria, não chegou a necessidade de requisitar leitos de hospitais particulares, bem porque a rede pública, enfim, ela não chegou a grandes níveis de saturação e o governo o que decidiu fazer
foi em alguns momentos, em algumas regiões, como na Alsácia, em que chegou muito perto da saturação, ou até a saturação, foi transportar, isso é uma operação logística super delicada, mas transportar doentes, pacientes, de uma região do país a outra via trem-balas, que existem aqui, os trens de grande velocidade. Eles tinham trens-balas UTI, que eram capazes de transportar, então, vários doentes de uma região, como o da Alsácia, para outras regiões que tinham maior capacidade hospitalar. E veja só, quando um país faz as coisas de maneira mais consequente, a França já morreram mais de 23 mil pessoas. É gente à beça. Mas agora o que está acontecendo é que a curva finalmente foi achatada, ela está sendo achatada. Então chegou a morrer mais de 800 pessoas por dia. Hoje morre menos gente do que no Brasil. Morre 400, 300 e poucas. E o que você vê agora, faz alguns dias, é uma decisão do governo de começar lentamente, a partir do dia 11, a reabertura. Como no Brasil não se fez o lockdown, como aqui na França aconteceu, a minha estimativa é que, olha, as pessoas podem se preparar, porque o lockdown vai começar ainda, e olha que isso vai demorar muito mais tempo, e o número de mortos vai ser muito pior. Pessoal, a gente está caminhando para o final, e nós temos aí uma data, né, recente, dia 1º de maio. O Taquinho está de vermelho, Tomás está com os livros vermelhos, o busto do Marques. Vamos falar um pouco sobre essa data. Perdão, Tomás, mas só rapidamente, porque eu estava vendo que a gente ia encerrar e eu não queria deixar exatamente de falar sobre isso, né? A gente teve agora o 1º de maio e eu acho que essa pandemia ela tem uma face extremamente perversa, né? Ela é perversa de uma maneira geral, mas particularmente tem esse lado perverso com os profissionais de saúde, os trabalhadores da saúde, que são médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, técnicos, motoristas de ambulância, os maqueiros, pessoal da cozinha dos hospitais, enfim, é uma infinidade de categorias profissionais que estão dando o seu melhor, estão dando o sangue nesse momento, né, para tentar dando a vida, né, Cris? Vários dando a vida, né? Porque dando a vida. Essa semana, inclusive, teve um caso que particularmente me tocou bastante, que foi o suicídio de uma médica em Nova York. Ela se suicidou e o pai dela fala que ela não estava dando conta de lidar com aquilo. Enfim, e justamente nesse 1º de maio, minha singela homenagem a essas pessoas. São realmente heróis. Aqui na França, enfim, no Brasil, a nossa tradição é o panelaço às 8h30, né? Aqui na França, às 8 horas, é o aplauso. As pessoas vão até a varanda para aplaudir os profissionais de saúde. Em relação ao 1º de maio, o Roberto bem indicou que eu tenho aqui o busto do Carlinhos, mas também tem uma imagem aqui do Getúlio Vargas abraçando o Adhemar de Barros, não porque eu goste nem do varguismo, nem do ademarismo, mas porque eu estudo isso. Enfim, isso aqui é uma relíquia histórica, e o Vargas era aquele que em todo 1º de maio anunciava, enfim, aumento do salário mínimo e, portanto, conseguiu ali ser muito popular com as suas medidas distributivas. Agora, a história do 1º de maio, eu admito que eu não conheço tanto quanto o Taquinho, acho que ele poderia falar um pouco mais. Não, a ideia do 1º de maio são as lutas aí da Segunda Internacional Socialista, e a data de 1º de maio é por causa da famosa greve lá de Chicago, que morreu muitos trabalhadores, né? E no Brasil foi o Arthur Bernardes que instituiu o feriado de 1º de maio em 1925. Então, a gente tem quase 100 anos, né, de comemoração do 1º de maio, e este agora, da sexta-feira passada, foi o primeiro 1º de maio que os trabalhadores não puderam sair na rua, não puderam levar suas bandeiras e não puderam nem colocar a questão do emprego em primeiro lugar, porque o que teve em jogo é defender a vida, né? É a primeira vez que a gente tem um 1º de maio que os trabalhadores estão mais preocupados em sobreviver do que pedir melhores condições de emprego, melhores condições de trabalho. Pessoal, eu queria encerrar fazendo uma breve propaganda. Hoje é dia 3 de maio. Eu abri a inscrição para a turma de Quem Manda no Brasil, a segunda turma, vai acontecer entre o dia 4 e 8 de maio. O link vai estar no canal do YouTube, nas minhas redes sociais. E sempre aqui nós pedimos, né? Eu acabo me esquecendo, o Tomás lembra, a Cris lembra,
curta esse vídeo, comente os vídeos, inscreva-se no canal, divulgue esse vídeo para os amigos nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Um bom domingo. Isso aí, bom domingo a todos. Um abraço para todo mundo. Um abraço. Thank you.